Bom dia, está de volta o Câmara Aberta, um programa da Coimbra TV com o Diário As Beiras. Temos de novo o nosso painel de comentadores, enfim, hoje mais reduzido porque o Presidente da Conselhia do CDS, Rui Cruz, não está presente, e temos também, pelo Partido Socialista, José Manuel Ferreira da Silva, que aliás já cá esteve numa emissão anterior. O nosso tema de hoje não podia ser mais atual, porque tem 2 ou 3 dias o anúncio público de que a primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Coimbra está aí pronta para arrancar, e eu começava já por perguntar justamente ao engenheiro Paulo Leitão, que hoje é vereador da oposição, mas que foi até há pouco tempo vereador no poder e que verdadeiramente é um dos pais deste documento. O que é que este plano tem de novo? Muito bom dia, agradecer desde já o convite. Só de frisar e dar já os parabéns ao Sr. Presidente de Câmara por trazer à votação este plano, conforme foi transmitido. Estava pronto a ser aprovado em setembro do ano passado e por questões que estávamos, ao contrário de outros municípios, estávamos em vésperas de eleições autárquicas, optou-se por se deixar que os próximos órgãos autárquicos, os que estão atuais em mandato, Câmara e Assembleia, deliberassem sobre o mesmo. Este plano tem as suas virtudes, é um plano que teve um período de elaboração extenso, cerca de 10 anos. Muito deste período de elaboração, deste extenso período, prende-se com aquilo que é as atividades normais de elaboração de um plano, os estudos de caracterização, o plano estratégico de Coimbra que serviu de base à elaboração do mesmo, e depois algumas vicissitudes do ponto de vista legislativo e planos de ordenamento do território ao nível regional, o PROTC, que vieram prolongar no tempo a elaboração do mesmo. Em termos de principais virtudes, permitiam-me destacar que é um plano que recentra Coimbra. É um plano diretor que recentra Coimbra, não é um plano expansionista, apesar de nos últimos 10 anos ter-se verificado o número de fogos disponíveis e o número de fogos ocupados, um aumento do número de fogos ocupados, a população do concelho de Coimbra reduziu, ou seja, o número médio familiar é mais pequeno, mas é um plano que visa recentrar e trazer mais as pessoas para o centro, não se aumentando a área disponível para novas urbanizações no concelho de Coimbra, exceto naquilo que é o interesse estratégico do município. O que está a dizer é que o primeiro plano era um plano especulativo no que respeita à política de solos? Não seria um plano especulativo, seria um plano expansionista no pressuposto que na altura havia um crescimento e as perspectivas e todos os dados dos censos perspectivavam um crescimento da população e uma necessidades do ponto de vista da própria habitação. Mas na prática o que se verificou foi um boom de construção, um crescimento enorme do preço do metro quadrado, e hoje são públicos os números que apontam para uma quantidade enorme de fogos que estão vazios, construídos e vazios. Aliás, Francisco Queiroz, hoje vereador da Habitação, no anterior executivo também vereador da Habitação, sente isso com particular cuidado. Sim, em Coimbra há, e é consultar os censos, não é? Portanto, há 11.750 casas vazias, não é? Portanto, é um concelho, e corresponde mais ou menos também ao número de fogos construídos nos últimos 10 anos. Também são outros, muitos deles, obviamente, porque muitas destas 11.750 casas vazias são fogos muito degradados, são fogos antigos, mas é um facto, não é? É um facto que durante anos, este PDM tem 20 anos, faz exatamente agora, 22 de Abril, completará 20 anos, de alguma maneira contribuiu ou beneficiou o setor imobiliário, não tínhamos dúvida disso, embora também acompanhando um período de crescimento da própria população. A verdade é que agora, e nesse aspecto estou de acordo, este PDM restringe um pouco essa questão, embora há um velho dilema sempre, que é entre, obviamente, quem tem uma concepção de cidade que não precisa de crescer mais, não é? Que é esta, que resulta da própria observação destes números, não é? Precisava era de utilizar esses fogos e recuperá-los e recuperar essas habitações, mas
o dilema com, nomeadamente as freguesias e com alguns municípios, foram 550, creio eu, os que se pronunciaram no sentido de ser possível edificar, nomeadamente em solo rural. Portanto, há uma velha preocupação, sobretudo das freguesias mais periféricas, da possibilidade de o pai que tem a casinha lá na zona periférica poder construir a casa do filho ao lado. E, portanto, conciliar muitas vezes destes interesses, que são muito das freguesias mais periféricas, com o interesse de toda a comunidade, creio eu, que é no sentido de regular o seu próprio concelho, não é fácil, não. Mas sem dúvida temos que ir por aí, temos que ir com o restringir o crescimento, com tudo o que isso implica de todos os custos, em termos de mobilidade, em termos de permeabilização de solos, etc. José Manuel Ferreira da Silva, do que já conhece, do que leu, enfim, das notícias que vieram ao público, o que é que lhe parece que é verdadeiramente novo? Eu tinha perguntado isso para o Leitão, mas o senhor que está mais por fora, o que é que lhe parece que pode mudar com este novo documento? Olha, porém, quero sublinhar e agradecer ao Paulo Leitão de ter dado os parabéns ao Presidente da Câmara, Manuel Machado, de finalmente podermos ter uma revisão do plano diretor municipal. Como sabe, o Dr. Manuel Machado, em 1994, aprovou o primeiro plano diretor municipal, quando o Presidente da Câmara tinha iniciado o processo de revisão. Chegámos ao período eleitoral e não tínhamos, como sabe, plano diretor municipal previsto. Aliás, é mais uma medida de propaganda. Eu tenho aqui exclusivamente o anúncio, o edital datado de 28 de agosto de 2013. E, portanto, em plena época eleitoral, e daí que o que está aqui em causa verdadeiramente é uma visão completamente diferente de estar na gestão municipal do PS e do PSD. O PS faz, concretiza. Muito bem, mas o que é que daquilo que leu lhe pareceu que é verdadeiramente novo? Há uma visão absolutamente diferente, enquanto, por exemplo, para a gestão anterior, o IMBRA começa e acaba aqui na portagem. Para o PS não, o IMBRA quer uma ligação ao exterior, pelos seus municípios vizinhos, e, portanto, quer uma ligação aos concelhos limítrofes, pensando no desenvolvimento sustentável, no emprego, na criação de empresas, e por isso é preciso rasgar horizontes. Mas a criação de emprego e a atração de empresas é um dos eixos fundamentais do plano. Exatamente, ninguém diz o contrário, mas sem vias que façam sair de Coimbra facilmente, esta visão estratégica, pensando no cluster da saúde, na mobilidade, no afirmar o metro, onde abrir o canal da Baixa, é uma visão que tem que estar na primeira linha das preocupações e é para fazer. Não é para discutir em plenas campanhas eleitorais, é para executar, no fundo, fazer executar. E é por aí que eu compreendo perfeitamente os parabéns que o Paulo Leitão quis interessar. Já Augusto Ferreira da Silva, já leu o documento? Já, já com toda a atenção, os documentos todos, deu algum trabalho, mas também desta vez tivemos uma semana e pouco para ver, para analisar o documento. E a primeira nota que eu queria deixar é esta tentativa do PS de marcar-se de uma obra do PSD, mas em coisas que não têm qualquer sentido. Porquê? Porque no essencial, é preciso dizê-lo, para bem ou mal, este plano é escrito a quatro mãos e, de facto, há uma sintonia absoluta entre o PS e o PSD. E sobre as grandes questões essenciais, o PS e o PSD querem exatamente a mesma coisa, têm a mesma visão e é uma visão, efetivamente, hoje desatualizada, é uma visão velha da cidade. E quem leu com atenção o plano, tem lá uma coisa que é absolutamente sintomática. Este PDM não quer fazer rupturas com o urbanismo anterior. E então eu pergunto, para que é que se quer uma revisão do PDM?
Se não é para fazer rupturas com o passado, para que é que queremos um PDM? E, a propósito do expansionismo, deixe que lhe diga isto. Ainda estão, não sei como é que o Dr. Manuel Machado diz que isto vai reduzir, porque reconhecidamente os técnicos que elaboraram e que fizeram agora a declaração foi submetida à Câmara, reconhecem que ainda vai haver um aumento de 35 hectares de solo urbanizável. E só não é mais porque a Comissão de Acompanhamento em 2012 obrigou a reduzir 243 hectares. Isto é absolutamente relevante. E, portanto, este PDM, se não é para fazer uma ruptura com a cidade antiga, com o modo antigo de gerir o urbanismo, para que é que ele serve? É a pergunta que fica aos cidadãos. Porquê tanta pressa? Porquê tanta pressa agora e até numa unidade, o Dr. Manuel Machado até se submete exatamente àquilo que vinha do PSD, como aliás fez na SGOP. Se recorda, a SGOP era exatamente o que tinha sido trabalhado pelo PSD. E porquê? Porque, de fundo, o que se quer com esta revisão é simplesmente uma coisa, é resolver os problemas das pré-existências e dos compromissos que estavam assumidos. É essa a razão única de ser desta revisão do PDM. Porque é preciso resolver problemas antigos, é preciso resolver compromissos e é necessário resolver o problema dos Jardins de Mondego. Esperemos, no entanto, que não se esqueçam que no que toca aos Jardins de Mondego, há decisões do Tribunal transitadas em julgado e os cidadãos de Coimbra estarão muito atentos. Nós queremos que seja resolvido o problema dos Jardins de Mondego, mas estaremos muito atentos se aproveitar esta revisão do PDM para violar decisões judiciais já transitadas. Paulo, então, há pouco interrompi-o, ficámos quase pelo primeiro eixo, queira completar? Não, de dizer, primeiro só, permitir-me uma forma telegráfica, não concordo com o que o meu colega Ferreira da Silva disse, porque nós estávamos perante, e podia-se dizer que até estávamos ao contrário de outros municípios, os primeiros PDMs todos da primeira revisão foram todos, pelo menos os primeiros 6, foram revistos todos na mesma altura, e lembro que o de Viseu foi aprovado em setembro. A discussão pública e o calendário que nós nos tínhamos comprometido perante a Unesco, por causa do processo de classificação, é que tínhamos o processo de revisão publicado até dezembro do ano passado. E já estamos a incumprir, e portanto o facto do Sr. Presidente ser sensível a este facto e trazer o PDM que estava pronto, acho que é meritório, e foi neste sentido que disse e que teci os elogios ao Sr. Presidente. Relativamente ao que disse o meu colega, Ferreira da Silva, também não corresponde à verdade. Existe sim um aumento da área urbanizável, mas é naquilo que interessa ao município de Coimbra, do ponto de vista estratégico. É em áreas empresariais para fixar empresas, fixar emprego, e isto é algo meritório. E também existe um aumento naquilo que são o solo que é considerado solo urbano, destinado a parques e jardins. Portanto, não é para a promoção e especulação imobiliária, não visa aumentar... Pois eu pedi-lhe, aliás, que desenvolvesse esses outros eixos de incidência estratégica do plano. Do ponto de vista de incidência estratégica, há um conjunto de benefícios patentes no PDM, há recuperação e reabilitação urbana, há um incentivo de mecanismos, porque uma das coisas que não se poderia, que era um mecanismo de prémio determinados, em que se premiava determinadas operações urbanísticas, que era fazendo estacionamento à área bruta de construção, que não era possível, porque na zona do centro histórico não se pode aumentar as volumetrias, fazer-se grandes demolições, no fundo tem que se manter o aspecto edificado e, portanto, há aqui um sistema de créditos através das taxas ou através de títulos transacionários da área de construção que vai promover e recentrar algo que já devia estar feito há 10 ou 20 anos para promover a reabilitação do centro histórico. Há um conjunto de, conforme foi dito, os únicos locais onde encontramos no PDM o aumento dos índices verifica-se justamente nas áreas empresariais para promover a fixação de empresas no Concelho de Coimbra. Mas para além do Coimbra Inovação Parque, que outras áreas empresariais é que estão previstas? São várias, está previsto neste PDM a plataforma logística a norte, estão previstas o aumento da área industrial de Taveiro, a criação de uma área industrial em Brasfemes, a criação de uma pequena área industrial em Almalaguês, e estou a falar de memória porque existirão outras. É um aumento daquilo da área disponível para o tecido industrial. Há outro eixo estratégico, é a reserva de espaços canais para o metro, e a aposta do metro é um eixo estratégico na mobilidade sustentável, bem como algo que é inovador, que é a questão da reserva também de espaços canais para as ciclovias, e, no fundo, num eixo estratégico da promoção da mobilidade sustentável.
Portanto, há aqui um conjunto de eixos que casam. Falo-me naquilo que o Zé Manuel Ferreira Silva já abordou, que são as apostas nos clusters da saúde e da educação. Também se encontram vertidos, essencialmente porque o que esteve na origem deste plano diretor municipal, que depois é acompanhado por um conjunto de ações e tem a sua programação, o cronograma financeiro, foi o Plano Estratégico de Coimbra, que identificou Coimbra como âncora das beiras, na aposta desses dois clusters e nas ligações essenciais que o Ferreira da Silva estava a referir, que era o eixo de ligação a Viseu, a conclusão do IC3, o metropolitano prevê algo que neste momento está em stand-by, mas que iria iniciar, que era a nova linha de alta velocidade, o canal da nova linha de alta velocidade. No fundo, são um conjunto de espaços, canais e de apostas em determinados empreendimentos que não são da responsabilidade da autarquia, são da responsabilidade da administração central, mas que visam apostar e desenvolver Coimbra. No que se referiu aos Jardins do Mondego, convém referir que o assunto, o trânsito em julgado, está e foi dada razão à deliberação de Câmara, salvo erro, do último mandato, em que sanava as questões das deliberações anteriores. Portanto, o ultimamente não é nulo, são 2 lotes nulos, e o plano não visa alterar ao corrigir. Está construído. Daria para um programa só aqui e eventualmente até poderíamos falar nisso. Mas deixa só, por exemplo, dizer que também há outro, que também está em tribunal, que é a Quinta São Jerónimo, e que o plano também daria para por intenção gestionária vai alterar e salvaguardar a determinado tipo de... José Manuel Ferreira da Silva, o senhor já no programa anterior que esteve aqui teve o cuidado de lembrar que o Dr. Manuel Machado já foi Presidente da Câmara 12 anos na década de 90 e que fez uma data de coisas que é importante recordar. Uma delas, que eu me recordo, foi lançar um primeiro esboço de plano estratégico. Parece-lhe que este documento, que acaba por casar um pouco aquela ideia de plano diretor com plano estratégico, respeita um pouco essas primeiras orientações? Obviamente que sim. Nós não podemos deixar de perder de vista que uma coisa é plano diretor municipal, outra é a sua capacidade de execução. E a execução de uma estratégia é na capacidade, efetivamente a capacidade de executar um plano diretor municipal disciplinado. Executá-lo bem, de acordo com o seu regulamento. Ainda há bocado, por exemplo, aqui se falou, eventualmente, no excesso de construção. Quero lembrar, por exemplo, que a data em que foi publicado primeiro o plano diretor municipal, as áreas de construção, a execução da construção na cidade, a Câmara tinha também aí um papel fundamental, que é uma maneira para disciplinar o preço de metro quadrado de construção. E então, o que é que a Câmara fez? A Câmara adquiriu terreno e construiu habitação a preços controlados e habitação social. Nessa altura, foi possível, de alguma maneira, controlar o preço de metro quadrado de construção. Essa política não foi mais seguida e, pelo contrário, dizem muito bem, proliferaram a construção e daí atingirem-se preços especulativos em Coimbra. E, portanto, é preciso ter sempre presente a capacidade de execução de um determinado plano em ordem a uma estratégia, em ordem a não fazer uma navegação à vista, para temperar um objetivo com a realidade prática. Por exemplo, o Dr. Ferreira da Silva, o meu colega Ferreira da Silva, nada muda, porque isto, ao cabo do resto, é uma obra do PS e do PSD ao longo dos tempos, mas isso é um discurso de quem está do lado de fora, de quem não faz, de quem não executa. Fala, mas não é capaz de executar pouco ou nada. Portanto, utiliza-se um discurso como que radical, que, ao cabo do resto, não leva a lado nenhum, porque a estratégia, a obra está na capacidade de execução. E é isso que o PS tem conseguido fazer na nossa cidade de Coimbra, cumprindo com regulamentos. Por exemplo, eu quero lembrar, falou-se aqui nos Jardins do Mondego, não quero ir por aí, porque temos também
é pouco, é como diz, podíamos estar aqui uma manhã inteira, mas eu não perfeitamente, vai em cima, à volta do estádio municipal, aumentou-se, alterando-se na sua capacidade de execução do PDM, inclusive uma alteração no seu regulamento, onde se dizia, por exemplo, que aquele espaço destinado a equipamento, utilizou-se uma palavra simples, numa alteração predominantemente, já depois de estar implementados a construção para a habitação. Então deixou de ser para equipamento, para ser predominantemente para equipamento. E é essa capacidade de execução que nos há de conduzir a uma estratégia da nossa cidade. Sim. Francisco Queiroz, isto é um documento, ou melhor, mais do que um documento, é uma visão de cidade do Bloco Central? Se calhar tínhamos que ir ainda amontando tudo isto. Né? Portanto, este PDM que está em vigor tem 20 anos, exatamente. Tem 20 anos. Como já se disse aqui, e 20 anos depois está-se a fazer a primeira revisão do plano diretor. Mas quase todos no país, da primeira geração. Mas para dizer que o Poder Central, e o Poder Central é o Bloco Central, ao longo dos anos produziu um conjunto de mecanismos legislativos que condicionam fortemente a própria elaboração dos PDM. Há pouco já aqui foi dito que, em larga medida, há um conjunto de normas, de regras, de imposições que não permitem muito a autonomia municipal, que não permitem muito que os concelhos definam, de facto, o que querem para o seu território. Não é? Ele está altamente condicionado por um conjunto de legislação que foi sendo produzida, por um conjunto de instrumentos, por fiscalização de um conjunto de órgãos, ou seja, o PDM nunca será o desta cidade, o deste concelho ou dos outros, tudo aquilo que os autarcas querem ou tudo aquilo que as populações querem, mas está altamente condicionado. A margem de manobra é extremamente limitada. Nesse sentido, e desde logo, ab início, é o produto do Bloco Central, não há dúvida. Aliás, se nós analisarmos com atenção, como também fiz, ele é de continuidade, em certa medida, porque não coloca as tais rupturas, diga-se de passagem, algumas são difíceis de colocar, porque o edificado está cá, porque as vias, a rede viária está cá, porque, pronto, é uma cidade que não nasceu hoje, né, que tem séculos e séculos, e, portanto, digamos que a habilidade, se é que a habilidade existe, e do ponto de vista dos técnicos, eu acho que há um belíssimo trabalho do ponto de vista técnico, a habilidade é tentar conciliar o que já existe, o passado, e que numa cidade como esta tem um enorme peso, naturalmente, com o que queremos para o futuro. E o que queremos para o futuro, na minha perspectiva, na perspectiva da CDU, não é mais cimento, não é mais betão, não é mais asfalto, é tentarmos, com o que existe, recuperar, por exemplo, todas as 3 ARUs, as áreas de reabilitação urbana, portanto, esses 1.200 prédios que existem paradas, naquelas áreas onde há 400 que estão ou muito degradados ou em ruínas e que é preciso reabilitar. Isto é, muitos dos objetivos estratégicos que estão definidos no PDM, creio que qualquer cidadão se identifica com eles. Agora, são generosos, são o que melhor queremos para a cidade. Agora, de facto, e aqui têm razão nesta tentativa de se oporem um ao outro, o PS e o PSD, depende muito da execução, de facto. Agora, vai depender muito, porque o instrumento que existe, naturalmente, canaliza num determinado sentido. Mas se não houver agora capacidade de encontrar os fundos necessários para reabilitar a alta e a baixa, não é? Se não houver um caminho no sentido de se inverter esta situação em que há as tais 11.000 e não sei quantas casas vazias, mas também há cerca de 1.000 pessoas sem casa, não é? No Departamento de Habitação, tenho dito várias vezes, há 500 pedidos avaliados, analisados, e há uns tantos outros que têm a ver com programas que desapareceram, como o ProHabita, etc., que estão a aguardar. Portanto, se não for invertido este sentido, de pouco servirá o PDM, de pouco servirão todos os outros programas operacionais, etc., etc. José Augusto, o que é que os cidadãos de Porcoimbra mudariam se fossem poder? O José Manuel Ferreira da Silva diz que não tem propostas. Sim, o Dr. Manuel Machado não nos deu pelouro nenhum, portanto nós não podemos mostrar se somos capazes de executar ou não. Fique claro isso. Depois, queria dizer uma coisa, que é, nós tínhamos uma mudança fundamental, é a consolidação do centro urbano e aproveitamento do que já existe em termos, por exemplo, industriais. E isso responde ao engenheiro Paulo Leitão. Quando o engenheiro Paulo Leitão diz que, afinal, o aumento é nas zonas industriais, eu pergunto, alguma empresa até hoje se quis instalar em Coimbra que não o tivesse feito por falta de espaço
para instalação. Não. Depois temos a zona, toda a zona degradada de Norte de Coimbra, a zona industrial da Estaco, está sem qualquer aproveitamento e está em ruptura absoluta. É preciso aumentar o IPAR, que sabemos que tem uma dimensão... começa a notar-se ali, a caminho de Sernás. Exatamente. Exatamente. A dimensão do IPARC é uma dimensão brutal, com 2 empresas ou 3 instaladas. Portanto, isto é demagogia. E é demagogia noutro sentido, que é, aumentam-se efetivamente zonas de residenciais. E quero dizer o seguinte, vamos lá ver o que é que se aumenta. Uma zona de atividades empresariais em Andorinha, em Almalaguês. Mas isto faz algum sentido no quadro atual? O que é que se pretende, efetivamente? Isto é esta falta de estratégia, ou melhor, há uma estratégia clara, como eu disse, que é resolver pré-existências. O resto não tem estratégia nenhuma. O resto é o que decorre, e ainda bem, apesar de tudo, que há instrumentos limitadores do disparate. Porque se não houvesse instrumentos limitadores do disparate, o disparate seria ainda maior. Fique claro isso. Portanto, nós mudávamos radicalmente esta visão. Vou-lhe dar um exemplo. A Carta Educativa. A Carta Educativa é completamente desatualizada da situação atual. É uma carta que privilegia, embora indiretamente, o privado, não sabe distinguir o que é central do que é secundário, não tem em conta já hoje a realidade demográfica, tem uma visão completamente tecnocrática. O Partido Socialista não lhe mexeu. Ela é de 2008, nem parece, nem consta que esteja para mexer. E esse é que é o problema. Os instrumentos que servem de base a este PDM são eles próprios hoje desatualizados face à realidade. Muito bem. 20 segundos para uma intervenção final de cada um dos... Eu vou só comentar a intervenção do colega. Primeiro, dizer que a Carta Educativa é um documento que acompanha o PDM, não é um documento do PDM e pode ser alterado a qualquer momento. O anterior Executivo tinha a intenção de a rever e faço o repto ao Executivo do PS Sim. para que reveja a Carta Educativa. Está desatualizada, acompanha, mas pode ser alterada a qualquer momento. Segundo, aquilo que se tem verificado, nos últimos 12 anos, aumentaram-se o terreno disponível para a indústria. Apanhámos uma situação de crise, se calhar se não tem sido a situação de crise, ao contrário dos 12 anos anteriores, tínhamos tido fixação real da indústria no Concelho de Coimbra, porque era uma dinâmica que já se vinha a verificar. E não é um disparate nem demagogia estar-se a promover o emprego no Concelho de Coimbra. E quando se fala de rupturas, é muito simples. As rupturas, nós não podemos fazer determinado tipo de rupturas urbanísticas sob pena de deixar caduco tudo aquilo que tinha sido feito para trás. Eu lembro que este PDM 94, só para terminar, este PDM 94, na altura vem pôr determinados índices em determinadas zonas da cidade que tinham prédios altos. E depois verificava-se que existiam dentes, porque os prédios a serem licenciados não podiam acompanhar e fechar o conjunto urbanístico. O que é que se verifica e qual é que foi a preocupação? Foi não criar disfuncionalidades naquilo que são construções nas imediações de pré-existência. Do que já estava. José Manuel Ferreira da Silva. Muito bem. Eu quero dizer que os cidadãos de Coimbra, como ali referiu, não têm nenhum ouro, porque logo conhecidos os resultados eleitorais, desapontados com os resultados, os cidadãos de Coimbra, pela voz do próprio Ferreira da Silva, veio dizer que não queria entrar na gestão da Câmara. Esta é a postura, ao contrário daquela que é de mãos à obra, para recordar a célebre frase do saudoso Mendes Silva, Presidente da Câmara Socialista, agora autorizado pelo Manuel Machado. É preciso, de facto, pôr mãos à obra, é preciso executar, é preciso fazer. Não só planificar, mas sim executar. Recuperar, portanto, ao cabo do resto, 12 anos de imobilismo. Mas mais, demagogia, como disse o Ferreira Silva, é exigir, ao fim de um mês, de 2, de 3, ou 4, ou 5, ou 6, não mais, meses, de mandato do Dr. Manuel Machado, da governação do PS, estar a exigir neste momento tudo. E, portanto, aqui já se viu o que vai ser daqui até ao final deste mandato, 4 anos, o que vai ser, o que é a postura dos cidadãos de Coimbra. É demagogia. Se não esperavam para ver o que se passa, mas não dão tempo. Francisco Queiroz. Feito uma varinha mágica houvesse. Uma economia de tempo, talvez aproveitava para dizer que nesta maneira de pensar a cidade, a CDU claramente distancia-se em várias das áreas e dos objetivos estratégicos. Como estamos numa economia de tempo,
eu sublinharia a questão da mobilidade. Aliás, creio que a CDU é a única força política que tem, relativamente, por exemplo, ao metro, uma posição contrária à existência, à construção do metro, desde sempre, na cidade de Coimbra. Sempre defendemos o desenvolvimento da linha ferroviária de montanha, na linha da Lausanne, e temos a ideia, há pouco falou-se aqui do metro, eu não podia deixar passar esta oportunidade, e temos a ideia que o metro na cidade de Coimbra vai, obviamente, acabar com as linhas que são as linhas rentáveis dos serviços municipalizados, não é? Que são a linha do hospital, portanto, os 7, os 24, e, portanto, não faz sentido numa cidade com esta dimensão, na nossa perspectiva, sei que somos a única força política que tem essa posição. Portanto, isto é apenas uma questão relativamente à mobilidade e, obviamente, ficaríamos aqui vários dias a discutir conjunto de outras questões relativas ao urbanismo, etc, etc. Para terminar, José Augusto Ferreira da Silva. Obrigado. Obviamente não vou responder a falsidades. É público o que é que eu disse e, portanto, é uma falsidade grosseira o que o meu colega disse. E quanto aos resultados, eles foram excelentes para nós. Aliás, toda a gente o reconheceu. Quanto ao mais, eu quero dizer o seguinte, eu faria mesmo um desafio ao Partido Socialista que mostrasse o que vale. Isto é, que fizesse diferente, que executasse bem. Olha o que o Dr. Manuel Machado tem feito, mais uma vez, foi nas GOP, agora no PDM, limita-se a fazer os serviços mínimos. E, portanto, com isso está tudo dito, acho eu. Bom, foi mais um Câmara Aberta, estaremos cá para a semana com mais um tema.